Bom, então, boa noite para todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. A minha ideia é fazer uma coisa mais interativa, rodando um pouco, mas eu quero que vocês fiquem livres para me fazer perguntas. A qualquer momento aí vocês podem interagir comigo, tirar dúvidas, fazer comentários, tá? A ideia é ser algo bem interativo. E, basicamente, a minha ideia hoje aqui é fazer uma comparação do paradigma de programação clássica com o paradigma que usa aprendizado de máquina, para a gente entender quais são as diferenças e por que o aprendizado de máquina, né, e a inteligência artificial, de maneira mais geral, é um assunto tão importante, tão comentado atualmente. Tá? Então, essa aqui é a minha ideia. Então, para ilustrar isso, eu trouxe aqui um diagrama. Então, do lado esquerdo aqui do diagrama, a gente tem o paradigma da programação clássica. Nesse paradigma aqui, que nós temos, né, basicamente nós temos um conjunto de dados, nós temos que explorar esse conjunto de dados, encontrar alguns padrões ali, e com base nesses padrões, nós vamos então criar algumas regras, e daí nós vamos utilizar linguagem de programação para aplicar essas regras nos dados, e então obter algum resultado. Tá? Então, para tornar isso mais tangível, né, mais fácil de entender, pense que, por exemplo, nós queremos criar um classificador, né, de e-mails, marcando e-mails como spam ou não spam, que é justamente o que a gente vai fazer hoje aqui. Então, nesse caso, se eu quisesse criar um filtro de spam, eu teria que pegar um monte de e-mails, que são os dados, eu teria que explorar esses dados, né, entender os e-mails. Com base nisso, eu ia criar algumas regras, por exemplo, se contém a palavra promoção, então ele é spam. Então, nós aplicaríamos essas regras ali via linguagem de programação, usando a lógica de programação tradicional, com passo de repetição, com estruturas do tipo if-else, e basicamente, então, nós iríamos conseguir classificar os e-mails como spam ou não spam. Então, esse é o paradigma da programação clássica. No paradigma em que a gente usa aprendizado de máquina, veja que o resultado e as regras, eles se invertem. Então, no paradigma com aprendizado de máquina, eu ainda vou precisar de um conjunto de dados, que são os e-mails, só que daí eu não vou criar regras, eu vou passar o resultado. E no caso, o resultado é eu dizer explicitamente qual e-mail é spam e qual não é spam. Então, nós vamos usar um pouco de programação para treinar um algoritmo de aprendizado de máquina que vai olhar para os dados, vai olhar para os resultados e vai tentar mapear o dado no resultado. E ao tentar fazer esse mapeamento, ele então vai criar as regras, ele vai descobrir as regras que são os padrões que estão naquele conjunto de dados. Então, basicamente, é isso que ele vai me entregar. Então, veja que o paradigma aqui é completamente diferente. E isso faz com que a lógica de se programar também seja diferente. Ok? Se eu estiver indo muito rápido, vocês, por favor, me interrompam, tá? E daí eu coloquei uma pergunta aqui, né? Então, por que o aprendizado de máquina, né, virou um hot topic, né? Tipo, um tema quente, assim, um tema que está em evidência. Aqui eu coloquei a última década, mas a gente pode pensar ali nos últimos 10, 15 anos, tá? Veja, existe um motivo para que hoje em dia isso seja tão evidente. Né? Se nós voltarmos na história da inteligência artificial, né? A inteligência artificial basicamente é um campo, né, uma área dentro da ciência da computação, e ela remonta lá na década de 30, década de 40. Então, se você pensar, poxa, 1940, vai fazer quase 100 anos aí que a teoria começou a surgir, né? É claro que surgiu de modo bem lento, digamos assim, né? Foi engatinhando ali, mas o aprendizado de máquina mesmo, tem vários algoritmos que compõem essa classe de aprendizado de máquina, e muitos deles também são bem antigos. Então, alguns ali são da década de 50. Se nós formos pensar, por exemplo, a floresta aleatória, que é um algoritmo bastante utilizado atualmente. Ele surgiu na década de 90. Então, basicamente, a teoria por trás já existia faz um bom tempo. E por que isso aqui não entrou, digamos, na moda antes? Porque nós precisamos de 3 elementos atuando em conjunto aqui
para viabilizar a aplicação do aprendizado de máquina. Nós precisamos ter dados, nós precisamos ter poder computacional para processar esses dados e o algoritmo em si criado, né? Então, o algoritmo em si, ele já tinha sido criado há muito tempo, mas nós voltarmos aí 2, 3 décadas no tempo, nós não tínhamos uma abundância de dados tão grande quanto hoje e também não tínhamos um poder computacional tão grande quanto hoje. Então, é basicamente a junção desses 3 elementos, há cerca aí de seus 20, 15 anos, que permitiu a aplicação do aprendizado de máquina para resolver problemas de negócio. E então, a coisa popularizou de uma maneira absurda e ainda está popularizando cada vez mais, né? Se nós pegarmos ali relatórios das consultorias que mapeiam o quanto que deve ser investido na área de inteligência artificial como um todo nos próximos anos, a gente vai ver que são valores que são muito grandes e tendem a aumentar nos próximos anos. Tá? Então, essencialmente, esse é um contexto bem resumido do histórico aqui. E o que a gente vai fazer hoje, então, é explorar um pouco mais a fundo aqui essa diferença de paradigmas. Tá? Então, aqui eu vou começar importando o nosso Pandas, que é uma biblioteca do Python, com o apelido PD, um apelido bastante tradicional. E aqui, basicamente, nós vamos tentar criar um filtro de spam, usando a ideia da programação clássica. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso ter um conjunto de dados. Então, esses dados aqui eu vou criar de maneira artificial, só para que fique mais fácil da gente entender exatamente o que eu estou fazendo. É claro que no mundo real a gente não vai criar um conjunto de dados assim, mas basicamente eu vou criar uma coluna chamada e-mails, e daí nessa coluna, o que é que eu vou ter? Eu vou colocar uma lista aqui com uma série de e-mails, tá? Então vamos simular aqui que a gente tem alguns e-mails. Vamos escrever apenas alguns aqui para não ficar uma coisa muito chata, né? Nós vamos escrever, por exemplo, assim, ó, né? Ó, oferta especial. Aí continua lá o e-mail. Né? Colocar só uns pontinhos aqui para simular que continuaria o e-mail. Ou a gente até pode, se quiser preencher aqui, né? Tipo, compre agora mesmo. Né? Enfim, a gente pode ter uma mensagem desse tipo, por exemplo. Daí a gente pode ter lá um e-mail que não é um spam claramente, né? Então, pode escrever aqui, reunião importante amanhã. A gente vai criando alguns e-mails aqui, ficticiamente, né? Só para simular o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, clique aqui e ganhe um desconto. Preciso do relatório para a semana que vem. Vou colocar só mais um aqui, só para... podemos marcar uma reunião com o cliente, sei lá. Então, temos aqui um conjunto bem pequeno, tá? Só para fazer conta, que são os nossos dados. Aqui é um data frame. Então, é um data framezinho que eu coloquei aqui 5 textos que simulam e-mails. Então, na prática, na vida real, nós teríamos ali um banco de dados com milhares de e-mails. Tá? E daí, o que acontece? No paradigma da programação clássica, eu teria que pegar todos os e-mails, eu teria que ler os e-mails e tentar identificar algum padrão neles. Então, por exemplo, eu vou perceber que se eu pegar, sei lá, milhares de e-mails, a grande maioria deles que contém aqui, né, o termo oferta especial, por exemplo, ou oferta, ou a palavra desconto, ou a palavra promoção, clique aqui. De repente eu vou perceber que a grande maioria dos e-mails que contém esses termos é um spam. Então, nós teríamos que criar essa regra. Então, por exemplo, a regra aqui, eu vou colocar assim. Então, as palavras aqui, vou criar uma lista com as palavras que eu acho que
compõe necessariamente um spam. Então, tem que ter a palavra oferta, pode ter a palavra desconto, pode ter a palavra compre, coisas desse tipo. Tá? E daí, nós temos que usar a lógica tradicional para aplicar essa regra nos e-mails, né, no nosso texto, e então marcar ali como spam ou não spam. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Vou usar laço de repetição. Então, para cada uma dessas palavras, na minha lista de palavras que eu acabei de criar, que são palavras de spam, eu vou ver se alguma dessas palavras está dentro dos e-mails. Tá? Então, para cada uma das palavras nessa minha lista, tá? Olha que legal, ele tenta completar aqui para mim já. Aqui ele está tentando colocar isso dentro do data frame, não é isso que eu quero. O que eu vou fazer aqui? Vou usar um if. Então, agora, de novo, ele tenta completar, ainda não está bem o que eu quero, mas está no caminho. Então, se essa palavra estiver dentro dos e-mails, eu vou sinalizar de alguma forma ali, e de fato, isso é um spam. Né? Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o meu dados, vou pegar a coluna de e-mails, e daí eu vou transformar tudo para minúsculo. Por quê? Porque eu escrevi errado. Por que eu vou transformar para minúsculo? Porque, basicamente, aqui eu tenho oferta minúsculo, mas aqui no texto oferta maiúsculo. Então, se eu não tomar esses cuidadozinhos da programação clássica, eu vou provavelmente estar perdendo ali alguma coisa. Daqui ele completou para mim. Então, vamos ver se vai dar certo. Daí, com certeza, deu errado, porque ele está reclamando que esse atributo aqui não existe. Então, eu escrevi o nome do atributo errado, e daí é interessante comentar aqui que trabalhar com programação é resolver problemas, né? Não é necessariamente decorar os comandos, e sim resolver problemas. Então aqui você acha que é só lower, ou é .str, para transformar em string.lower. Aí. Tá. Então olha só o que aconteceu aqui. Ele saiu printando que não era spam. Né? Então eu tenho 3 palavras, só que daí ele testou cada palavra dentro do, do primeiro e-mail só, aparentemente. Então, o que eu vou fazer aqui? Nesse laço de repetição aqui, eu quero que ele percorra todas as minhas linhas. Isso, eu vou ter que passar dentro de cada e-mail, exatamente. Eu achei que ao apontar isso daqui, ele automaticamente iria pegar para mim, percorrer todas as linhas, mas ele não fez isso. Basicamente, o que ele fez foi transformar tudo aqui em minúsculo, né? Só que ele não está percorrendo linha por linha. Tá? Então, eu vou fazer outro laço de repetição para percorrer linha por linha, apesar disso não ser a forma mais computacionalmente eficiente, que eu vou ter um laço dentro do outro, mas, enfim, isso é um detalhe. Eu vou fazer o seguinte, para cada e-mail, dentro dos meus e-mails, então aqui eu só vou olhar para o e-mail. E daí agora eu não preciso mais desse str. Então aqui ele saiu percorrendo cada um dos e-mails e saiu testando se alguma dessas palavras estava lá dentro ou não. Então, por exemplo, aqui de cara ele apontou spam, porque a palavra oferta, que era o primeiro elemento da lista, está dentro aqui do primeiro e-mail. Então, beleza, isso aqui é um spam, de acordo com a nossa regra. Daí, o segundo e-mail não é spam, porque dentro do corpo do segundo e-mail, né, não tem nenhuma das 3 palavras aqui que a gente indicou. E assim por diante ele foi testando. Então, a gente teria que refinar isso aqui um pouco melhor, de maneira que ele testasse todas essas palavras da lista dentro dos e-mails. Tá?
Então, a gente ia refinar isso aqui melhor, e com base nesse refinamento, a gente, então, criaria uma coluna aqui, eventualmente, dizendo o que é spam e o que não é spam. Então, esse é o paradigma da programação clássica. Veja, eu tenho que explicitamente criar a regra. Então, a regra é que alguma dessas palavras tem que estar no corpo do e-mail. E daí, eu abro aqui a pergunta para vocês, né? Para esse conjunto pequeno de e-mails, a gente consegue fazer isso. A gente consegue olhar um por um e tentar identificar o que é e o que não é. Mas na vida real, né, em que a gente tem milhares de e-mails, isso não parece factível, né? Então, daí a minha pergunta é, tendo isso por base, né, em qual cenário vocês acham que é factível usar programação clássica e em qual cenário ela já não fica tão interessante? Alguém arrisca? Quando tu tem um conjunto menor de dados, vale a pena usar a clássica. Quando tu tem algo maior, uma volumetria, que nem tu falou ali, milhões e milhares de e-mails, não é mais viável, porque senão toda hora eu tenho que estar abastecendo manualmente as regras e uma hora eu não vou mais dar conta. Então é melhor ter uma IA por trás ali que já vai classificando isso, por exemplo. Perfeito, perfeito. E daí, é exatamente esse o ponto. E daí, com base nisso, você volta, né, porque eu disse aqui em cima, né, de um dos motivos pelo qual isso é tão importante hoje, essa parte de inteligência artificial, é que nós precisamos de dados para treinar esses algoritmos, né? Então, alguns desses algoritmos precisam de uma quantidade absurdamente grande de dados. Então, se o teu conjunto de dados é pequeno, dificilmente você querer tentar utilizar uma inteligência artificial vai ser uma boa abordagem, ou talvez seja a melhor abordagem. E daí, com isso, eu queria comentar que não é porque hoje em dia nós temos inteligência artificial, temos aprendizado de máquina, que não se usa mais a programação clássica. Tá? São dois paradigmas que coexistem. Para certos problemas, uma abordagem é mais interessante, para certos problemas, a outra é mais interessante. Tá? Então, as duas abordagens coexistem aqui, e daí é interessante pensarmos, né, nas vantagens e desvantagens de cada uma para saber escolher a melhor alternativa. Tá? Outro ponto também, né? Nem sempre o algoritmo de aprendizado de máquina que traz o melhor resultado, em termos de performance, é o indicado para ser usado. Isso pode parecer bastante estranho, né, de se dizer, né, porque geral a gente quer o algoritmo com melhor performance executando o trabalho dele. Mas pensem no seguinte caso. Digamos que eu vou pegar uma floresta aleatória, que é um algoritmo que treina relativamente rápido, e digamos que depois de treinado, ele vai ter ali, para um conjunto absurdamente grande de dados, né? Digamos que ele vai ter ali seus 50, 100 megas, 100 megabytes ali, que eu vou salvar ele na nuvem para usar. Se eu quero pegar uma inteligência artificial, né, uma rede neural, com várias camadas, vários neurônios e tudo mais, essa rede neural, talvez ela tenha 1 gigabyte salvo. Né? Talvez ela fique muito mais pesada em termos de arquivo salvo. E daí, quando eu vou usar isso numa empresa para fazer ali, né, para que o algoritmo faça, né, aquilo que ele foi treinado para fazer, eu tenho que pensar em outros custos, né? Então, eu tenho um custo computacional de processar aquilo ali, então, uma latência. Então, às vezes, a floresta aleatória vai me devolver a resposta em milissegundos e, de repente, a rede neural vai devolver em segundos. Talvez ali o custo, né, de manter 100 megabytes ou 1 gigabyte na nuvem seja também, provavelmente, bem diferente. Então, isso envolve custos. Então, mesmo que a rede neural se saísse um pouquinho melhor, talvez o custo-benefício não seja o indicado. E bem nesse sentido, se eu posso resolver o mesmo problema com programação clássica e com aprendizado de máquina, talvez a programação clássica tenha vantagens e seja interessante. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, eu disse que o aprendizado de máquina vai me dar a regra. Alguns algoritmos, eles naturalmente têm uma interpretabilidade. Então, eu consigo entender qual é a regra que foi criada. Mas outros não. Outros, né, eles dão a regra no sentido de que o algoritmo treinado sabe usar essa regra. Então, eu tenho aquele arquivo salvo que é um algoritmo treinado. E daí ele executa a regra. Mesmo que eu não entenda qual é, ele executa. Mas se por algum motivo eu precisar exatamente saber qual é a regra, só um minutinho, já libero para você, Márcio.
Então, se eu precisar saber exatamente qual é a regra para garantir que o meu algoritmo não está discriminando alguém, uma concessão de crédito, por conta de gênero ou por conta de qualquer outro motivo, então, às vezes, um algoritmo super robusto, lá, uma rede neural, talvez não seja o mais adequado, tá? Pode falar, Márcio. Desculpa, eu levantei a mão justamente para não te atrapalhar, acabei te atrapalhando, desculpa. Não, imagina. E também a regra eu posso largar para o humano validar que aquela regra é válida ou não, né? Por exemplo, numa empresa que eu trabalhava, não fui eu o desenvolvedor, a gente contratou para fazer. A gente tinha um e-mail, um robomail lá, que ele fazia o trabalho de ir no banco de dados e buscar o boleto de pagamento, era recebido um e-mail, ele fazia o trabalho de ler o e-mail, entender qual era o cliente, ir no banco de dados, buscar o e-mail e devolver por e-mail para o cliente. Só que quando o cliente mandava alguma coisa, por exemplo, hoje o céu está azul, ele não entendia. E daí aquilo caía para um humano dizer para o robô, ó, quando a resposta é, a mensagem vem hoje o céu está azul, eu mando tal coisa. Então aquilo já virava uma regra para a máquina, na próxima vez que alguém mandasse, não cair dentro de uma interação humana, por exemplo. Perfeito, perfeito. Temos esses cenários também no mundo real que são bastante interessantes. Às vezes o usuário quer testar ali a solução e acaba quebrando o que foi programado para funcionar só de uma certa maneira, né? Mas é interessante. Obrigado pela contribuição. Ótimo. Então, bom, então a gente já viu que dependendo do tamanho do conjunto de dados, um paradigma ou outro pode ser mais interessante. Outro ponto aqui interessante é o seguinte: digamos que eu sou uma pessoa que costuma mandar milhares de spam por dia para aplicar um golpe, tá? De repente eu percebi que de um mês para o outro nenhum spam meu mais está fazendo ninguém cair no golpe. Daí o que eu posso pensar? Eu posso pensar, opa, o pessoal identificou as palavras que eu estou usando. Então o pessoal identificou oferta, desconto, compre. Eu vou lá e coloco a palavra promoção. Eu troco essas aqui, eu não uso mais essas e uso alguma outra tipo promoção. Veja que se eu faço isso, automaticamente eu crio uma regra, né, que escapa ao que foi criado para o filtro. E daí isso obriga, né, o humano a parar, olhar milhões de e-mails de novo que estão chegando ali, para entender o que mudou, o que não mudou, criar novas regras, atualizar as regras. Então esse é um paradigma um pouco complicado, em alguns casos, porque pense que é muito trabalhoso todo mês alguém parar e olhar milhares de e-mails para tentar achar uma regra. No aprendizado de máquina, conforme a gente vai ver daqui a pouco, o interessante é que a máquina, ela não foi dito para ela como que ela tem que procurar um padrão. Ela procura de várias formas. Então, mesmo que a pessoa mude uma palavra, talvez ainda assim ela consiga captar, ou ela consiga, só com um retreino, né, apertando um botão ali, esperando alguns minutos, ele consegue retreinar com um novo conjunto de dados, a ponto de aprender um novo padrão e já identificar, né, o que é um spam. Enquanto que se a gente precisa de um humano fazer esse papel, a gente vai ter ali algumas semanas, talvez meses, para chegar em alguma coisa. Então, isso também é uma diferença bastante grande no paradigma da programação clássica para o aprendizado de máquina. Beleza? Bom, então, aqui eu dei uma ideia, né, de como que a gente poderia resolver um problema bem simples. Vamos tentar agora resolver esse mesmo problema no paradigma de aprendizado de máquina. Tá? Nesse paradigma de aprendizado de máquina aqui, eu vou precisar importar alguns algoritmos que já estão prontos para mim dentro de algumas bibliotecas. Então, o sklearn, aqui ele já identificou alguma coisa para mim. Eu vou trabalhar com texto, ele já identificou e já sugeriu importar isso aqui. Então, o scikit-learn é, acho que a melhor biblioteca para machine learning, né, para aprendizado de máquina que a gente tem dentro do Python. Eu vou usar aqui um algoritmo que é o que está dentro do módulo Naive Bayes aqui, que é o multinomial NB. Esse NB é de Naive Bayes. Tá? Mas poderia ser algum outro. Aqui é só mais a título de explicação mesmo, tá? Como se a gente estivesse simulando alguma coisa. Bom, acho que eu só preciso desses dois aqui no momento. Ótimo. Então, eu já importei basicamente o algoritmo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pré-processar o dado para entregar ele para o algoritmo. Por quê? Os algoritmos, em geral, eles sabem trabalhar bem com números, né? E aqui eu tenho um monte de texto. Eu preciso fazer esse texto ficar entendível para o algoritmo.
Então, eu preciso transformar o texto em número de alguma forma. E é exatamente isso que esse Count Vectorizer vai fazer. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui de como que ele vai fazer isso, porque acho que foge um pouco a ideia aqui da aula de hoje. Mas, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar esse Count Vectorizer que eu acabei de importar e vou aplicar a transformação nos e-mails. Tá? Então, meu conjunto X aqui vai ser... Olha, ele está me ajudando aqui. Então, eu vou pegar esse objeto que eu acabei de instanciar, vou dar um fit transform, o fit para treinar esse objeto com base nos dados e o transform para transformar. Daí a gente pode até, inclusive, olhar o que é que retorna isso daqui. Ó. Então, aqui, ó, ele retornou uma matriz esparsa. Matriz esparsa é uma matriz que tem muitos zeros. Tá? A gente até pode ver aqui quais são os métodos que tem esse objeto, usando o comando dir aqui. Daí a gente pode ver que tem várias coisas que a gente pode ver ou pode tentar aplicar para enxergar o que tem lá dentro, funções e métodos que esse objeto tem. Tá? Mas, enfim, não vou fazer isso porque foge um pouco ao objetivo da aula. Mas ok, então eu tenho o meu conjunto X ali que eu vou passar para treinamento. Só que, voltando aqui em cima, notem que eu preciso do resultado. Eu preciso avisar para o meu algoritmo o que é spam e o que não é spam, porque senão ele não vai saber como trabalhar. Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui o meu DataFrame dados e eu vou inserir uma nova coluna nele. Então, a minha nova coluna vai se chamar spam. E, basicamente, ela vai ser uma lista aqui. Então, esse primeiro é spam, eu vou marcar com 1. O segundo não é spam, eu vou dizer que é 0. Tá? Então, é assim que eu vou mostrar para o algoritmo os resultados. O que é spam e o que não é spam. Então, esse terceiro é spam, esse quarto não, e o quinto não. Então, inseri essa nova coluna aqui. Nós podemos olhar aqui os dados, como é que ficou. Né? Então, tem agora a coluna de e-mails e a coluna de spam. Então, eu preciso agora, eu vou chamar de Y, essa coluna spam, porque em geral a gente costuma chamar de XY os dados para treinamento. Eu vou agora instanciar esse modelo que eu importei. Não vou passar nenhum hiperparâmetro aqui, não vou entrar em detalhes mais técnicos a respeito disso. Só vou pegar esse modelo e chamar o método fit. Então, o método fit é o que vai fazer o treinamento. Então, eu treino o modelo mostrando o X e mostrando o Y. Então, veja que executou super rápido, porque o nosso conjunto de dados é bem pequeno. E daí, basicamente, eu já tenho um modelo treinado. E daí, como que eu interajo com esse modelo treinado? Eu chamo ele e depois eu chamo o método predict. E daí eu passo um conjunto de dados que tem que estar exatamente na mesma forma que eu usei para treinar. No caso aqui, eu vou passar o próprio X. E daí você veja que a resposta do nosso modelo vai ser um monte de 0 e 1. Onde o 0 era não é spam e o 1 é spam. Né? Porque foi assim que eu criei essa coluna Y, então é assim que ele aprendeu. E é assim, basicamente, que o nosso modelo vai fazer. Veja que aqui eu não tenho a lógica explícita de como que ele está identificando, ou quais padrões, quais regras que ele está criando. Diferentemente da programação clássica, em que eu explicitamente crio o laço de repetição, eu crio aqui o if e o else, eu coloco a minha lógica como regra para classificar, aqui o paradigma inverte completamente. Eu só mostrei para ele o que era e o que não era spam, e basicamente toda a lógica está dentro do modelo treinado aqui, dentro do algoritmo como ele foi criado e do modelo treinado. Veja que é um paradigma radicalmente diferente. E daí, como eu comentei, tem vantagens e tem desvantagens. Então, imagine agora que nós tenhamos que fazer outro tipo de tarefa. Imagine que eu tivesse que usar a programação clássica para criar um algoritmo que pegue um vídeo em tempo real e diga, não, esse vídeo aqui está exibindo um cachorro ou está exibindo um gato. Vocês conseguem imaginar a complexidade que seria tentar criar um algoritmo desse tipo? Talvez fosse até mesmo impossível, né? Criar uma regra que conseguisse identificar isso de maneira bem feita.
Esse tipo de tarefa, por outro lado, com o aprendizado de máquina, com a inteligência artificial, é muito fácil de ser feito. Tá? Então, até trouxe aqui, não sei se vocês conhecem, mas tem essa página aqui do Google, que é o Teachable Machine. Tipo, é a máquina que você ensina. Daí deixa eu só compartilhei uma guia, deixa eu compartilhar de novo aqui, para compartilhar outra guia que eu acabei de abrir. Então tem essa página aqui, o Teachable Machine. Então, se eu clicar em Get Started aqui, veja que eu tenho 3 possibilidades aqui de projeto. Eu tenho um projeto para lidar com imagem, com áudio ou com poses, né? Então, digamos que eu vou pegar esse primeiro aqui, que é de imagem. E daí vocês mesmos podem fazer isso em casa depois. Tá? Então, aqui eu tenho a classe 1, a classe 2. A gente pode fazer o upload de algumas fotos para tentar identificar, ou a gente pode usar o webcam para capturar a imagem na hora. Então, eu não tenho, infelizmente, um gato e um cachorro aqui, então eu vou tirar uma foto minha, tipo, fazer uma gravação minha, e eu vou fazer na imagem 2 uma gravação do meu celular. Então, beleza. E daí eu venho aqui em treinar modelo. O treinamento aqui vai ser bem rápido, porque eu tenho poucos exemplos para treinar, mas daí veja que ele está me observando aqui na câmera. E conforme ele está me observando, está 100% classe 1. E a classe 1 é justamente eu na câmera. Se eu coloco o meu celular aqui, ó, aqui embaixo ele pula, ó, ele está mostrando a probabilidade da classe 2. A classe 2 está bem maior que está mostrando no meu celular. Se eu mostrar meio a meio, ó, ele fica em dúvida. Então, veja, imagine que eu tivesse que fazer isso usando programação clássica. Seria extremamente difícil criar em tão pouco tempo um algoritmo que conseguisse fazer isso. Tá, então, vou parar aqui e vou voltar a compartilhar o notebook. Então, imagine a complexidade que nós teríamos para implementar certas coisas se nós tivéssemos que usar a programação clássica sempre. E é justamente nesse campo que a inteligência artificial se sobressai. É quando ela tem que lidar com processamento de texto, processamento de áudio, processamento de vídeo. E são coisas muito complicadas do ponto de vista da programação clássica. Alguém aqui conhecia aquele site? Não? Depois vocês podem fazer o teste. Vocês podem entrar ali, colocar a foto, de repente, do cachorro ou do gato, e você vai ver que ele consegue identificar de maneira bem rápida. Pode falar, Joana. Até eu imagino que. Eu até tinha lido sobre isso, mas a parte do YouTube de regras para direitos autorais, na parte de música, se eu não me engano, já é uma IA que faz, né? Reconhece a música tocando e vê se é público ou não. Provavelmente. Provavelmente ali isso... A grande parte das coisas que a gente tem acesso hoje em dia, né, como o filtro de spam do e-mail, algumas coisas ali do YouTube, né, a recomendação do vídeo que a gente vai ver, não só no YouTube, mas como no Instagram ou Netflix, qualquer outra plataforma, tudo isso é de alguma forma inteligência artificial sendo aplicada. Muitas vezes para a gente não dá impressão, né, a gente não vê a inteligência artificial interagindo, mas por baixo dos panos ali, né, por baixo dos sistemas é o que está acontecendo na grande maioria das vezes. E daí que eu trouxe algumas perguntas para a gente pensar a respeito e eventualmente debater, pensando nessas diferenças que a gente tem da programação clássica com esse paradigma, né, de aprendizado de máquina. Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu trouxe, né, a gente já acabou meio que respondendo, né? Então, se a gente tivesse um conjunto muito grande de e-mails ali, a abordagem mais viável seria o aprendizado de máquina. Tá? Aqui também acho que eu acabei respondendo, né? Falando ali, né? Então, a ideia é que se a pessoa que manda o spam começar a evitar certas palavras, né? A abordagem que se adapta melhor é o aprendizado de máquina, porque o retreino do algoritmo é feito de maneira muito rápida, né? Questão ali de minutos ou horas, enquanto que no paradigma da programação clássica vai levar pelo menos algumas semanas. Tá? Outra pergunta aqui, ó. Então, digamos que um usuário ali, né, teve o e-mail dele classificado como spam. Ele mandou mensagem para o chefe dele, de repente, falando sobre a reunião que precisava fazer, ou como é que foi. Ou mandou o relatório e foi para a lixeira, o chefe não viu, né? Ficou bravo, daí o usuário pode ir lá e perguntar, mas por que o meu e-mail foi marcado como spam? Então,
claramente, né, nesse caso, a abordagem que fornece a melhor explicação seria a programação clássica, né? Embora nós tenhamos ali toda uma área de explicabilidade para modelos de aprendizado de máquina, para tornar eles menos caixa preta, né, como se fala, para tornar eles mais entendíveis, mas ainda assim, essas bibliotecas às vezes não conseguem chegar ao nível de explicação que tem a lógica tradicional que a gente costuma usar. E daí aqui, uma pergunta para vocês, né? Qual dessas duas abordagens ali, né, vendo nos códigos que a gente criou, que vocês acham que foi mais fácil? Sabendo o que importar, a segunda. Exatamente, né? Por incrível que pareça, né, apesar da complexidade algorítmica ser muito maior, no segundo caso, veja que as bibliotecas facilitam a nossa vida, porque está tudo pré-implementado, então, sabendo um pouquinho de programação, a gente consegue criar uma solução robusta. Enquanto que, no primeiro caso, se a gente não souber programar, não souber laço de repetição, lógica, if, else e tudo mais, dificilmente a gente vai conseguir chegar em algo bom. Tá? Então, isso também acaba impactando, né, na forma como a gente escolhe qual solução utilizar. A segunda aqui, que precisa também de código, mas é um código diferente, e por ser diferente, às vezes torna-se mais fácil se a gente souber trabalhar com ele. Traz uma série de desafios, né, de entender como que o algoritmo espera receber o dado, como fazer para tratar o dado e tudo mais, né, mas, ainda assim, por vezes, acaba sendo uma abordagem mais fácil. Tá? E daí aqui, onde que o machine learning, né, pode ter desvantagem? Eu acho que nem tu comentou antes, né? Naquela hora em que aconteceu isso com a Meta, que eu lembro de discriminação, porque na hora que eles estavam treinando a IA, eles já estavam estipulando, não, deixa de lado essa parte e essa não. Então, eu acho que a interferência humana que ali foi o problema, né? Exato. Pode falar. Boa noite. Seria também a falta de diversidade de dados também, que aí pode causar também esse preconceito e tal. Perfeito, perfeito, né? Basicamente, quando a gente tem um modelo ali que é muito complexo, a gente tem um modelo caixa preta, digamos assim, né? Em que daí a gente perde um pouco o controle sobre o que ele está fazendo. E em muitas empresas isso acontece, né? O algoritmo está dando um resultado que é bom, mas eu não entendo o que ele faz. Não, mas ele está dando um resultado que é bom, deixa ele lá. E daí é interessante que a gente entenda isso, porque nós somos afetados por esses algoritmos, e vamos ser cada vez mais. Então, tem casos, por exemplo, em que o algoritmo identificava muito bem o rosto de pessoas brancas, mas não identificava bem pessoas negras. E daí, por que isso acontece? Porque quando foram treinar o algoritmo, passaram para ele muitas fotos de pessoas brancas e quase não passaram de pessoas negras. Então, é uma falta de diversidade aí, que vem do fato de que a maioria do pessoal que era programador era homem branco, então eles sequer cogitaram, não, temos que passar fotos de pessoas negras também. E isso acabou enviesando o algoritmo, e então o algoritmo não performava bem para pessoas negras, o que é lamentável, né? Então tem documentários sobre isso, bem interessantes, e daí depois alguns desses algoritmos foram corrigidos simplesmente acrescentando fotos de pessoas negras no banco e retreinando tudo. E daí ele teve uma melhora significativa. Mas é bastante importante, né, que especialmente em situações em que a interpretabilidade é fundamental, que a gente se pergunte se de fato essa abordagem como primeira faz sentido, e se ela fizer, que a gente tente de todas as formas mitigar qualquer tipo de viés e entender ali, ter alguma explicabilidade do que está acontecendo por trás. Tá? Bom, pessoal, então, assim, era essencialmente isso que eu tinha preparado para hoje, algo mais rapidinho mesmo. A ideia mais era discutir esses dois paradigmas e entender o porquê que a inteligência artificial, hoje em dia, é tão falada e tão importante. Não sei se vocês gostaram, espero ter contribuído pelo menos um pouquinho aí com a expectativa de vocês. Ju, não sei se tu tem algum ponto.
Não, perfeito, Armas. Pode falar, Ju. Só queria fazer um comentário que não é comum a gente assistir live com código e eu achei o máximo. Obrigada. Obrigado. Perfeito, verdade, né? Hoje a gente trabalha, assim, em algumas partes aí de código, traz alguma coisa, mas não no ao vivo. Legal, Ju, ter trazido aí essa observação. Evans, muito obrigada, né, por compartilhar um pouquinho aí do conhecimento com a gente. Também as informações, então, creio que são muito importantes aí para o desenvolvimento do pessoal e qualquer aprendizado, então, hoje é bem-vindo. Né, e te agradecer aí pela sua disponibilidade também. Eu que agradeço o convite. Gente, alguma dúvida? Pode falar, Jô. Não, eu ia bater palma e apertei o botão errado. Ah, tranquilo. Eu tenho uma dúvida. É a primeira aula que eu participo online. Eu queria saber se a gente vai receber depois o vídeo dessa aula lá no Discord. Sim. Demora um pouquinho para renderizar, Márcio, mas na segunda-feira ali a gente disponibiliza a gravação ali para vocês também. Beleza, obrigado. Aí, se estiver disponível, a gente compartilha. Show. Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta? Não? Certeza? Então tá, gente. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Na segunda-feira a gente compartilha, então, o material.